eu sou Sônia Rez, Sônia Regina Rez de Souza, né? Vamos dar aqui todo mundo me conhece por Sônia Rez, mas tem o Souza, que muito orgulho que é do meu pai. Eu nasci numa pequena cidade que chama Luiz Alves, lá no interior de Santa Catarina. Ela é perto de Camboriú ou de Blumenau, mas não fica na ligação das cidades, então por isso que ela é pouco conhecida, mas é uma cidade pequena. Os meus pais tinham, quando se casaram, eles tinham um negócio de secos e molhados, e o meu pai, minha mãe já tinha 6 filhos quando ela estava grávida. E uma coisa importante de colocar aqui, o meu pai era um homem trabalhador, mas era um poeta. A minha mãe é que tinha um espírito empreendedor. E em 1957, a minha mãe estava grávida do 7º filho, e ela não pôde vir a São Paulo fazer compras, né? Essa nossa venda lá era abastecida com muitas coisas que vinham aqui de São Paulo, dessa região que até hoje abastece o Brasil, né? Que é 25 de Março, José Paulino. Veio o meu pai, e o meu pai, como um bom poeta, comprou um tecido errado. Imagina isso, há 64 anos atrás, uma mercadoria chega lá no interior de Santa Catarina, não tem como devolver, nem nada. Nisso, teve uma coisa muito interessante, foram fazer uma medição de uma estrada lá, e teve uma chuva muito forte, os engenheiros todos se molharam, então foram lá para a nossa venda, compraram todas as camisas, a minha mãe olhou aquele tecido, falou, por que eu não contrato costureiras, desmancho uma camisa, faço um molde e coloco para vender. E foi exatamente isso, então, que ela fez. A estrada não saiu, mas ali saiu a inspiração, então, para se fazer, para ela começar essa fábrica de camisa. Ela contratou 2 costureiras com as suas máquinas de costura, costurou as primeiras camisas, isso foi em 3 de maio de 57, e começa, então, coloca na venda para vender, a camisa vende na venda. Ela, então, já aluga uma casa na frente da casa que a gente morava, compra máquinas. A minha mãe sempre foi muito arrojada, eu lembro, assim, que às vezes tinha alguns, ela e o meu pai, ela comprando, às vezes se endividando, mas para crescer não tem outra alternativa, né? Então, assim começa a história da Dudalina, né? Vende primeiro em Luiz Alves, depois vai vendendo na região perto. Eu conto uma história que ela saía para vender as camisas num caminhão, colocava uma lona em cima, não tinha caminhão-baú nem nada naquela época, colocava uma lona em cima e assava galinha, pão e tal. Então, ia um motorista, um filho no meio, e ela junto na cabine do caminhão, saindo para vender as camisas. E eu lembro quando foi uma vez que eu fui, a gente foi para uma cidade chamada Doutor Pedrinho, essa cidade até hoje está marcada na minha mente infantil, né? E ela grávida, claro, e ela esperando um dono de uma loja lá, de uma venda lá, para vender as últimas camisas, ele não chegava, e eu cansada, falei, mãe, vamos embora, já está tarde e tal. Ela falou, filha, eu só vou quando eu vender a última camisa. Então, assim, essa sempre foi uma lembrança que eu tenho, uma grande lição, né, de que ela não desistia. E assim aconteceu, claro. Claro que a gente chegou tarde em casa, porque tudo era longe, as estradas de terra, mas a minha mãe não desistia. Eu sempre falo que o não para ela não tinha, ela estava sempre à procura do sim, né? Então, essa história continua. Em 64, eles compram, a minha mãe constrói, ela sempre com esse espírito empreendedor, construiu uma casa para nós em Camboriú, lá em Balneário. Imagina, Camboriú, nessa época não tinha nada. E, claro, o primeiro ano com tanto filho dentro de casa de férias foi muito complicado. Eu falo que eu não levo nenhuma criança para praia, porque
Eu lembro dos meus irmãos, eu contava 1, 2, 3, ai, afogou, eu não levo, meus netos eu não levo, não tem como, porque trauma dessa época, mas ela viu que tantos filhos, ela podia aproveitar essa boa mão de obra que ela tinha, ela e meu pai, então cada um comprou uma loja, só não tinha lojas em Camboriú, na Avenida Central, uma era do meu pai, a outra era da minha mãe, mãe com as filhas e pai com os filhos. E claro que a que vendia muito mais era a da mãe com as filhas, né? Então, desde criança, eu fui muito barriga no balcão, né? A minha mãe, inclusive, às vezes levava marmita para mim na hora do almoço para não perder, porque eu era muito boa vendedora. Então, essas são lembranças muito boas, e às vezes, depois, né, com o tempo, ela falava, filha, não conta que eu fazia vocês trabalharem desde criança, porque não pode. E eu falava, mãe, isso sempre foi a melhor coisa que a senhora fez com tantos filhos, o que a senhora podia fazer numa cidade do interior? Foi a melhor escola que nós tivemos de todas, né? Que foi aprender a trabalhar e amar o trabalho, né? Não é só aprender a trabalhar. Então, essa história continua. Ela vendia muito durante o verão em Camboriú, e esse dinheiro, então, ela fazia os novos investimentos na fábrica lá de Luiz Alves, mas quando chegou em 69, ela já estava tendo o 16º filho, né? Nós somos 11, são 11 meninos e 5 meninas, já estava custando muito caro para ela pagar as escolas, os internatos, né? Meus irmãos, os mais velhos, já estavam estudando em internatos, tinha que ser em Blumenau, e isso ficava caro, então ela decidiu que a gente mudaria a fábrica, a família toda para Blumenau. E ela sempre fazendo as coisas muito arrojada, muito empreendedora. Minha mãe realmente dá para escrever um livro da alma empreendedora dessa mulher, da alma empreendedora, da grande mãe que ela foi, né, a grande esposa que ela foi. Então, a gente muda para Blumenau. Eu lembro que eu já eu ia para o colégio interno, era o meu grande sonho, mas aí começa o ginásio em Blumenau, então eu já fui para Blumenau quando eu já estava no 3º ginasial. Naquela época era ginasial, fui para uma escola muito sofisticada, muito escola de freira, sofisticada, escola de freira. E eu lembro que a primeira semana que eu estava na escola, claro, eu vinha de Luiz Alves, né? Eu lembro que as meninas lá da cidade, passando por mim, me chamaram de colona de Luiz Alves. E talvez isso foi um belo um bullying, mas um bullying que eu reverti ao contrário, né? Não deixo de ser colona de Luiz Alves, tenho maior orgulho disso, mas isso para mim me deu muita força, né? Me deu muito para poder realmente me superar, né? Então, eu não era a melhor da sala, mas nunca incomodei meus pais com estudo, mas, ao mesmo tempo, eu pedi para minha mãe que eu não queria mais estudar nesse colégio interno, eu queria estudar à noite e queria trabalhar durante o dia. Então, assim a gente eu comecei a estudar à noite, e durante o dia, então, eu trabalhava, a gente tinha loja, a gente tinha fábrica, então todo mundo tinha essa mão de obra farta, né? Às vezes eu brincava com a minha mãe e falava, mãe, eu acho que a senhora teve tanto filho para ter uma mão de obra barata. Então, são as histórias que a gente tem, né, de uma infância rica, que eu acho que muitos brasileiros tiveram, muitas histórias de família começam assim, né? Então, eu daí fui para a fábrica. Em 74, o meu irmão foi para a Espanha comprar uma tecnologia de confecção, lá a Espanha, eu acho que até hoje é um dos locais, principalmente aquela região ali de Barcelona, mas a Espanha toda é muito, muito rica na tecnologia de confecção. Então, quando ele voltou, ele falou, olha, precisa ir 2 moças para lá, então escolheram eu e uma outra moça que trabalhava com a gente, nós fomos para a Espanha. Pensa, eu nunca tinha entrado no avião, não sabia falar a língua, fui para a Espanha,
e lá a gente fez uns testes, que eu não tenho nem ideia o que eu respondi no teste, mas eu só sei que a diretora lá de recursos humanos falou que eu tinha que aprender a costurar para ensinar a costurar. Eu falei, gente, eu não tenho o mínimo dom, não faz isso comigo. Me deixa fazer a qualidade, eu tinha 18 anos na época, eu sou muito cuidadosa, então eu prefiro olhar a qualidade, aprender. Não, você vai aprender a ensinar a costurar. Então, eu aprendi a ensinar a costurar. Não me dê para costurar nada. Eu sei ensinar, hoje em dia já não sei mais, claro. Mas eu fui lá, eu tinha uma meta, né? Fui um dinheiro caro para a gente na época, então aprendi, voltei, fiz implantamos tudo isso na Dudalina, inclusive voltei a abrir uma fábrica lá em Luiz Alves, treinando essas costureiras. E, em 77, essa empresa da Espanha tinha vendido tecnologia para outras empresas aqui no Brasil, me convidou para trabalhar. E eu estava louca para sair de casa, tinha 21 anos, queria ser independente, queria saber, me provar na realidade, que era muito importante. Então, eu aceitei, fui morar em Montes Claros, né, onde tinha essa empresa, era uma empresa muito grande, tinha mais de 1.000 costureiras, e eu era chefe das instrutoras dessa grande indústria. Fiquei lá um ano, mas depois eu quis voar, fui para Belo Horizonte, daí já fui contratada por uma outra empresa, já fui daí para a área de marketing, de produto, depois eu falei, não, agora eu vou empreender. Quando eu fui empreender, outro grupo me chamou, olha, abre uma empresa, você tem carta branca, pode abrir, pode fazer. Então, com isso, eu devo ter, com a minha interferência, montado mais de 15 empresas em Minas Gerais, mas aí chegou um momento que eu falei, não, isso já tinha, eu fui em 77, isso já era final de 83, eu falei, não, agora eu quero morar em São Paulo, meu sonho sempre foi São Paulo, eu quero morar em São Paulo, pedir a conta, todo mundo falando que eu era muito louca, porque como é que eu falei, gente, eu não tenho medo, eu vou arrumar emprego, mas nisso meus irmãos souberam, falaram, Sônia, volta então para a Dudalina. Eu falei, mas eu quero morar em São Paulo. Não, mas é importante você morar em São Paulo mesmo, que a gente não consegue trabalhar com os grandes magazines, que na época eram Mapping, era Sears, tinha todos esses grandes magazines, Mesbla no Rio de Janeiro e tal. Então, eu comecei a trabalhar abrindo C&A, né? A C&A está aí até hoje, abrindo esse mercado, e até hoje moro em São Paulo, e em 2003, o meu irmão, que era presidente, decidiu sair da empresa. Então, o conselho, que eu acho extremamente importante numa empresa do tamanho da nossa, a gente tinha um conselho de administração muito bem estruturado, me convidou, então, para ser a presidente da empresa. Eu falei, olha, eu aceito desde que eu continue morando em São Paulo. Então, eu ia todas as semanas, a gente brincava que eu pegava o leiteiro, né, aquele primeiro voo que saía de Congonhas, ia para Navegantes, mais 50 quilômetros de estrada, e voltava normalmente eu na quinta noite, e aqui a gente tinha um escritório, foi muito importante ter um escritório aqui em São Paulo, e nas sextas-feiras, normalmente, eu ficava aqui no nosso escritório, né? Assim, né, eu comecei a aprender a ser presidente, eu não tinha, não tinha nenhum MBA, nem nada disso para ter, então tudo na minha vida aconteceu nas experiências, nos aprendizados da vida, sempre me inspirando em alguém, né? Acho que a gente sempre tem que ter alguém que inspire, e em 2009, eu indiquei um diretor para ser um gerente nosso para ser diretor, daí a família, em 2008 a minha mãe faleceu, esqueci de contar isso, meu pai faleceu em 96, a minha mãe faleceu em 2008, então de uma família, né, nós nos tornamos 16 famílias, e 16 sócios,
o que não é tão fácil assim, são grandes desafios que você tem pela frente, mesmo que a gente tinha o acordo de acionistas, o conselho de administração, e em 2009, então, indiquei esse gerente para ser diretor, não foi tão bem aceito assim por toda a família, acabou que na empresa só trabalhavam 3 irmãos, um desses meus irmãos resolveu sair, então, e ele é que olhava muito a área tanto de operações, de produção, como financeiro, então daí eu consegui realmente assumir integralmente a empresa, e aqui eu começo, então, a fazer algumas modificações importantes. A primeira foi lançar uma linha de camisaria para mulheres, né? A Dudalina era muito focado no mundo masculino, a gente tinha 20 e poucos % da nossa fabricação era para terceiros, com as marcas de terceiro, como Zara, como várias outras marcas que tinha né, aqui no Brasil, e as nossas marcas, que na época era Dudalina, era Midas, era Swamp, Base, tinha várias marcas nossas, e a gente, então, eu resolvi viajar nesse mundo feminino, que a gente não tinha experiência, tinha um shopping sazonal em Campos do Jordão, né, que era do Grupo Dória, eu consegui um espaço, lancei lá essa linha feminina, que foi muito importante, porque como eu tenho casa lá, eu ficava lá na loja o dia inteiro, com a barriga ali no balcão, aprendendo com o consumidor, e teve casos assim interessantíssimos, de a mulher chegava, comprava uma camisa, depois trazia a mãe, a irmã, a vizinha, e aquilo foi um espetáculo imediatamente, claro, durante a semana eu voltava a Blumenau, eu cheguei lá e falei, olha, gente, nós vamos fazer agora, vamos lançar uma linha de camisaria feminina, eu quero só mulheres, e esse ano nós vamos vender X peças, daí todo mundo, na Sônia, mas a senhora, eu falei, não tem isso, nós vamos fazer, e vocês vão ver como vai dar certo, a gente fez isso, lançou essa linha em setembro, imagina, para entregar até dezembro, muito louco isso, mas foi assim, absurdo, em 2 semanas tinha vendido já o que a gente conseguiria produzir, e foi muito importante que também surgiu de uma oportunidade, porque eu estava com estoque de tecidos meio grande, uns tecidos que não tinham até girado, daí eu falei, olha, me tragam tudo aqui na mesa, que eu quero ver tudo que tem de botão, de detalhe, de tudo mais, e vamos junto claro, com a equipe, vamos criar essa linha feminina, que foi realmente um sucesso, por quê? Porque a gente, primeiro, cuidou do consumidor, né? Porque, normalmente, quando você faz teste de prova, manequim de prova, são mulheres magérrimas, então tudo fica bem. Eu falei, não vou fazer assim, chama aqui na empresa, imagina, 85% eram mulheres na Dudalina, nós vamos chamar o tamanho 34, uma mais cheinha, uma mais magrinha e uma mais alta. Assim a gente fez com todos os números, então a gente vestiu a mulher da vida real, né? Então, nossa modelagem, nenhum lugar do mundo que eu já fui, que eu já comprei camisas femininas, a vestibilidade da Dudalina era uma coisa espetacular, não tinha como você vestir e não comprar, né? E o cuidado, né? Nós tínhamos todo o cuidado possível, e então foi assim, um tremendo sucesso. Em 2011 a gente decidiu daí ir para o varejo, porque as capitais não têm loja de multimarca, então nós começamos pelas capitais, começando em 2011, a primeira loja era um escritório que nós tínhamos, uma casa que nós tínhamos na rua Tomás Carvalhal, e eu lembro quando eu fui falar com o conselho, eles falaram, Sônia, é uma rua de destino, não é uma rua de passagem, você não acha que está errada? Eu falei, não, pode acreditar em mim que vai dar certo, nós vamos fazer uma loja do nosso jeito, uma loja que acolhe, uma loja
que olha as pessoas com carinho, sabe? Um atendimento diferenciado e tal. A gente abriu essa loja, se eu não me engano, foi dia 25 de novembro, e já começou com sucesso total, virou um lugar de destino das pessoas mesmo, elas iam para comprar na Dudalina. Né? Eu tinha o meu escritório, era exatamente no lado, o escritório nosso era no número 681, essa loja era no 595, então eu estava o tempo todo também lá aprendendo, porque não tem melhor informante para você do que o consumidor, não existe isso, sabe? Querer fazer marketing sem olhar consumidor, sem conversar com ele, não vai dar certo, sabe? O consumidor é o grande... Eu gosto muito da frase do Sam Walton, né, que ele falava que nada pior do que o consumidor que não reclama porque ele não volta, né? Ou não reclama, ou não conversa com você e tudo mais. Então, eu acho que essa sempre foi uma das minhas grandes diretrizes de cuidar muito de todos os stakeholders, né? Então, em 2011, a gente abriu 28 lojas no Brasil todo, em 2012 nós estávamos no final do ano 70 lojas, 2013 com quase 100 lojas, 98, e em 2012 começou a ter um interesse muito grande de vários fundos para comprar a Dudalina, que essa venda aconteceu, então, no final de 2013, para 2 fundos americanos, a Warburg Pincus e a Advent. Né? Eu continuei como acionista e como presidente. Os fundos decidiram fazer uma fusão com a Restock em 2014, final de 2014, então eu saí em 2015 da executiva da empresa, porque se colocou um presidente para as duas, porque a Restock tem as marcas Levi's, Bobô, Rosa Chá e John John, então tinha um presidente só, e eu fui para o conselho, mas fiquei muito pouco tempo no conselho, porque não era mais... Né, quando você é tão dedicada à tua empresa, fica muito difícil compartilhar isso com outra pessoa que não tem a mesma cabeça sua, porque, assim, o que a gente tinha na Dudalina, que eram grandes diferenciais que tinha? Primeiro, era amor à camisa, amor às pessoas e à camisa. Então, gostar de gente, eu sempre falo que é uma das características de qualquer empreendedor que quiser dar certo, ele tem que gostar de gente e respeitar essas pessoas, né? Então, a gente tinha vários programas, tipo, 12% do lucro eram distribuídos para todos os funcionários, né? Então, eu conto o caso da dona Gessi, que era nossa lá em Blumenau, no escritório central, ela era faxineira, e o dia que saiu o primeiro PPR, lá era um salão aberto, né? Eu não tinha paredes, e eu sempre chegava muito cedo, ela também, ela falou, dona Sônia, eu recebi o PPR, mas eu sou só uma faxineira. Por que eu recebi o PPR? Eu falei, porque a senhora é uma faxineira, a senhora mantém isso aqui tudo limpo, está lá na sua carteira de trabalho, que a senhora trabalha na Dudalina, eu sou só a presidente, a Sandra é só a secretária, então a senhora faz parte aqui, a senhora é da Dudalina. E merece receber também como todos que trabalham na empresa. Daí ela falou, então eu posso fazer a reforma da minha casa? Falei, claro, dona Gessi, vai fazendo, vamos trabalhar bem aqui para a gente ter essa distribuição todos os anos. E assim foi, sei lá pelo 3º ano que tinha um PPR, a dona Gessi, ela sempre me mostrava a foto que ela estava reformando a casa dela. Daí ela chegou para mim e disse, dona Sônia, eu estou quase terminando a minha casa, mas eu preciso contar uma coisa para a senhora, viu? A senhora precisa levantar mais a sua cadeira. Eu falei, dona Gessi, por quê? Ela falou, não, porque aqui na nossa empresa tem muita gente matando tempo, e olha, eu estou de olho em todo mundo aqui, viu, dona Sônia? Eu falei, empoderei a dona Gessi, né? O quanto isso é importante dentro de numa história, né, de uma empresa. E, ao mesmo tempo,
Daí eu descobri depois que o PPR a gente pagava no dia do olerite, e o que acontecia? Os maridos, porque todas as fábricas tinha 6 fábricas e em cidades muito pequenas, né? Então os maridos pegavam esse dinheiro. Daí eu mudei totalmente, nós vamos fazer a distribuição do PPR no dia feliz, né? Começava às 5 da manhã, eu ia para uma fábrica, outro diretor ia para outra, a gente fazia sanduíches, cantava, botava balão, todo mundo trabalhava, mas era um dia diferente, e as cidades todas sempre me agradeciam muito, porque aumentava o consumo na cidade, claro, e eu, né, fui em todas as fábricas falar para as mulheres, principalmente, olha, gente, esse dinheiro é uma conquista de vocês, usem para vocês, usem para os seus filhos, mas usem para o coração de vocês, quer fazer uma viagem, quer trocar algum equipamento em casa, mas é um dinheiro de vocês, e é um dinheiro extra do salário, né? Então, foi muito interessante isso. Ao mesmo tempo, todos os anos, eu ia em cada fábrica no final do ano levar um presente para agradecer, né, as pessoas que trabalharam, que construíram a nossa empresa juntos. Então, o primeiro ano, eu dei uma bicicleta, porque eu fui ver nas fábricas, as bicicletas muitas iam trabalhar de bicicleta, e as bicicletas velhinhas e tal, então, com um nome, imagina chegar numa cidade, as bicicletas todas cobertas, e todas, cada uma, ir procurar sua bicicleta, realmente foi emocionante isso em todas as nossas fábricas. No outro ano, foi uma televisão, no outro ano foi... Cada ano era... Depois eu fiz um edredom com a estampa da nossa, então entreguei para todos, depois jogo de cama, jogo de toalha, porque era coisas para as famílias. E era lindo de ver, porque às vezes trabalhavam 4 pessoas da mesma família, elas iam com uma van para levar os presentes para casa. Mas eu fazia questão de entregar para cada pessoa isso, e sempre também entregando a ceia de Natal, que era ou um Chester ou um pernil, mas sempre dentro de uma bolsa térmica, que eu brincava que era o ar-condicionado delas, que aquela bolsa térmica também ia servir para elas levarem a cerveja para um piquenique ou para a praia. Então, sempre era tudo feito com muito amor, com muito carinho. Cada fábrica nossa tinha um restaurante, não era um refeitório, era um restaurante, a comida era feita todo dia, eu comia nas fábricas sempre que eu estava rodando. Se tinha alguma coisa, eu ligava, eu falava, olha, gente, vamos melhorar a qualidade. As fábricas tinham seus jardins, tinham seus lugares de descanso, e a gente tinha, por exemplo, a mulher vai ficar grávida enquanto ela está trabalhando. Então, o que a gente fez? Um cuidado especial. Ela escolhia um anjo da guarda, que era uma mulher que já tivesse tido filho, para ajudá-la naquelas dúvidas, quando ela estava na primeira gravidez, claro, para ajudar naquelas dúvidas que ela teria. Então, passava mal, essa outra mulher ia ajudá-la, e depois a gente fazia o chá de bebê e tudo mais. Então, assim, em outubro, a gente fazia o Outubro Rosa, que era para todas as nossas mulheres acima de 40 anos, e a mãe de todos os funcionários que faziam a mamografia, a mesma coisa no Novembro Azul. E tinha um outro programa que era muito, muito gostoso, quem tinha 15 anos de... Não, desculpa, quem tinha 20 anos de empresa ia viajar para Gramado, no Natal Luz, com acompanhante. Quem tinha 25 anos ia para Buenos Aires. E quem tinha 30 anos ia para Paris. Então, assim, casos lindos que tem. Quando uma vez foi um grupo para Buenos Aires, eu fiz questão de ir em segredo para lá, marquei que eles fossem almoçar no local que eu estava. Quando chegaram, Dona Sônia, a senhora aqui, quem fazia 30 anos ia para Paris. Então, tem um caso do meu motorista, o Pedro, que ele... quando ele já estava com o passaporte, logo na primeiro de janeiro que eu fui para Blumenau, ele, Dona Sônia, já estou com o passaporte pronto, mas eu queria ir para o Vaticano, queria ir lá ver o Papa, queria ir lá para Roma, a senhora
coloca, eu falei, não, pode deixar, Pedrinho, pode deixar que eu vou organizar tudo, você vai sim, e depois você vai ter que ir para Paris também, tá? Tá bom. Depois ele ficou muito, muito doente, eu quando fui visitá-lo a última vez, ele falou, dona Sônia, é, eu estou muito doente, eu estou indo embora, mas eu quero falar para a senhora que a senhora já me fez chegar mais perto dele, e eu vou encontrá-lo. Então, essas coisas são muito importantes, né? Para quem, quem cuida de gente. E depois teve as nossas costureiras, 4 costureiras que em 2015 receberam o prêmio, eu já estava saindo da empresa, mas organizei tudo. Eu era jurada de um prêmio da Cartier para empreendedoras do mundo todo, e organizei a viagem delas junto, que eu estaria com elas lá em Paris. Então, foi muito lindo, imagina, levá-las para passear. Primeiro, assim, a primeira recepção que eu fiz foi um jantar no Baton Rouge. Então, imagina essas mulheres num jantar no Baton Rouge, né? E daí, no outro dia, eu fui para o hotel, busquei, levei elas de metrô, mostrando, porque Paris é metrô também, né? Daí fui nas lojas com elas, e, na realidade, o presente não era para eles, era muito para mim, porque isso me fazia tão bem, né? Cuidar de gente sempre foi, eu acho que uma das minhas características como empreendedora. E isso sempre foi muito, muito importante, né? Todos esses casos, e até hoje, quando eu encontro alguém, eu falo que, infelizmente, fecharam todas as fábricas e tal. Esse legado, talvez eu não deixei, né, da continuidade, mas eu sei que tem um legado que eu deixei no coração de cada pessoa que trabalhou na empresa. Cada pessoa tem esse legado que eu deixei de cuidar deles o tempo todo, né? Então, e depois que eu saí, claro, você sai, você fica, né? Mas eu já estava muito envolvida com o Grupo Mulheres do Brasil, que a Luísa Helena, num convite que ela fez para 40 mulheres, nós fomos juntas lá para Brasília, numa reunião, e dessa reunião surgiu uma cola incrível, e ali a gente começou esse grupo que, voltando para São Paulo, a gente começou a fazer reuniões aqui e a pensar em como que nós, mulheres, podemos fazer para transformar o Brasil num país melhor, né? Eu brinco que nós somos mais de 50% da população, mas somos mães dos outros 50%. Né? Então, está muito conosco essa responsabilidade de transformar o Brasil. Então, nós não somos contra os homens, nós somos totalmente a favor das mulheres, nós somos suprapartidárias, mas queremos ser o maior partido do Brasil, tanto é que agora a gente vai fazer todo um trabalho focado em quatro ações importantíssimas, que é educação, saúde, habitação e emprego, que é um planejamento que a gente vai fazer para os próximos 10 anos, isso sempre com a nossa grande maestra, que é a Luísa Helena Trajano, que para mim, ela hoje foi agraciada, ou foi, sei lá, homenageada, ou foi tudo que eu tenho maior respeito, que eu aprendo com ela todos os dias, né, como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Você imagina o que é ter essa mulher como a nossa presidente, a nossa luz, a nossa inspiração o tempo todo. Daí eu estou lá envolvida, eu sou vice-presidente do Grupo Mulheres do Brasil, nós somos quase 100 mil mulheres, daí também sou do conselho do Amigos do Bem, que eu não sei se você conhece, mas é um dos cases mais fantásticos do mundo, de alguém como a Alcione Albanese, que dá a vida pelo sertão do Brasil, cuidando de 75 mil pessoas, mas não é só cuidando, é transformando a vida dessas pessoas. Estou no Verde Escola, estou na Women Women, que é um programa da Ernest Young, da UI, para empreendedoras, em que a gente faz mentoria durante o ano, sou mentora lá na Endeavor,
sou do conselho, mas já não, quer dizer, já fui do conselho também da Fundação Dom Cabral, hoje eu sou uma conselheira honorária, estou no SBVC, que é a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo, como conselheira, estou na Sequoia, que é uma empresa de logística, como conselheira, estou na Warburg Pincus como advisor, e faço muita... E o ano passado, durante a pandemia, eu tive conversando com algumas mulheres nas dificuldades daqueles que estão vivendo até hoje, né? Mulheres que estavam desesperadas, porque uma menina do Rio que me ligou, falando, Sônia, olha, eu estou aqui muito triste porque a minha mãe cozinha, eu tinha feito mentoria para essa menina, a mãe dela cozinha e ela vendia por WhatsApp e entregava de bicicleta, só que ela falou, e eu tenho uma geladeira, minha geladeira só cabe 40 quentinhas. Se eu tivesse um freezer, eu colocaria muito mais de 120 quentinhas, mas eu não tenho crédito, eu não tenho... eu sou invisível, né, para o mundo financeiro e tal. E depois a minha manicure também falou, dona Sônia, olha, eu estou fazendo aqui crochê, estou fazendo uns jogos americanos de crochê, mas eu não tenho mais dinheiro para comprar linha. E nisso me ligou, eu sou investidora de um banco chamado Banco Pérola, que é de duas mulheres, né, quem fundou foi a Alessandra França, e depois tem a Andrea Federman também é sócia, e eu comecei com elas lá no comecinho do banco, e elas me ligaram falando, Sônia, é um banco mesmo, super, né, todo super organizado, elas são muito, muito corretas, e elas me ligaram falando, Sônia, olha, eu tenho um dinheiro para te devolver. Eu falei, escuta, eu estou pensando em fazer um microcrédito para mulheres, vocês teriam braços para fazer isso? Elas falaram, temos, nós somos um banco digital. Eu falei, então, tá, esse dinheiro, deixa esse dinheiro aí, eu estou pensando aqui em fazer um negócio para ajudar essas mulheres a ter acesso a crédito. Daí liguei para uma amiga, imagina, o nome que eu tinha pensado era Vai Passar. Isso é nome de escola de samba, né? Não é nome de um e eu liguei, então, para uma amiga minha, que é a Alice Coutinho, com o marido dela, eles são publicitários, então eles criaram um Fundo Dona de Mim. E liguei para a Denise Damiani, uma outra amiga minha, que é uma gestora financeira, falei, Dê, você me ajuda a pôr isso de pé? Ajudo. Liguei para a Ana Fontes, que tem a rede de mulher empreendedora, é uma mulher maravilhosa, tem 1 milhão de mulheres lá. Ana, eu vou precisar da tua ajuda também. Então, assim, a gente criou, entre mulheres, um negócio fantástico, só que eu precisava da grana para começar. Daí eu fiz uma cota, liguei para minhas irmãs, falei, olha, vocês estão dentro, né? A gente irmã, a gente pode... Mas aí comecei a ligar para Luiz Helena, primeiro, claro, como o Fundo Dona de Mim é do Grupo Mulheres do Brasil, eu liguei para Luiz Helena, Luísa, o que você acha? Ela falou, Sônia, vai para frente, isso é importantíssimo. Daí a Luísa também, e assim, resumindo, 68 mulheres doaram dinheiro para a gente começar o Fundo Dona de Mim, né? Que é bárbaro. A gente, no primeiro momento, nós atendemos 335 mês, né, que é microempreendedor individual. Depois, um dia, lá no ano passado, eu estava numa reunião com o BTG, tentando ver se era possível fazer isso lá em Portugal, mas acabou que eu perguntando aqui para Marta Leonardes, que é uma diretora do BTG, e ela é uma pessoa maravilhosa, falei, Marta, que tal o BTG atender 1.000 mulheres, com 3.000 cada um? O BTG topou, então a gente conseguiu fazer para mais 1.000 mulheres, e esse dinheiro, depois entraram mais mulheres, né, com funding. Então, daí a gente mudou, porque eu estava só com foco em mulheres
mês, né, microempreendedoras individuais, mas eu falei, eu acho que eu tenho uma coisa que eu tenho que ir um pouquinho para trás, essa mulher mais, que tem mais necessidade. A gente, lá no Grupo Mulheres do Brasil, nós temos as comunidades, né, que são as líderes de comunidades. Eu liguei para uma líder aqui do Capão Redondo, a Marisa Monção. Falei, Marisa, eu estou pensando nisso, nisso, nisso. Eu quero fazer grupos de 5 mulheres, não precisam ter os mesmos negócios e tal, mas eu preciso sempre que tenha uma líder. Elas têm que fazer um curso, não adianta só dar o peixe, tem que ensinar a pescar. Então, a Rede de Mulher Empreendedora disponibilizou um curso chamado Tribo Empreendedora. Elas fazem o curso, quando acabar de fazer o curso, as 5 já estão com o certificado, cada uma recebe 2.000, tem 4 meses de carência e 12 para pagar sem juros e sem taxas. Tá? Você consegue fazer isso, tal? Não, dona Sônia, faço. Eu falei, então tá bom, ontem eu vou aí para o Capão Redondo lançar isso. Ela juntou lá 45 mulheres, 9 grupos, eu fui lá para o Capão, e a gente começou, então, agora essa outra fase, que é só com comunidades, né? Então, é de uma forma diferente, uma líder, sempre o grupo tem que ter uma líder, elas todas fazem o curso, e elas têm que ter 5 coisas, né? Elas têm que ter um endereço, um e-mail, o CPF, o telefone e o nome. Então, e elas têm, então, essa é a fase que a gente está agora, que é uma fase nova. Eu estou querendo buscar mais funding, porque você imagina que isso muda a vida de uma mulher. Eu tenho todos os depoimentos, né? Uma mulher que faz bolo, né? Ela precisa ter uma boa batedeira, ela precisa ter formas, ela precisa ter embalagem. Com 2.000 ela resolve. A mulher que faz, sei lá, cabelo, ela consegue montar um micro salão dentro da casa dela. A mulher que faz o salgado, a mesma coisa. A gente tem depoimentos maravilhosos dessas mulheres, porque a maioria das mulheres que a gente está fazendo, levantando esses dados, mas a maioria são mulheres só que têm filhos, que elas são as que têm que pôr a comida na mesa e que não está fácil. Então, e elas são totalmente invisíveis, porque elas estão zeradas, elas estão com score negativo. Então, a gente não olha isso, né? A gente olha essa mulher. A gente quer agora cuidar, por isso que a gente faz os grupos de 5, tudo isso muito inspirado no Yunus, Mohamed Yunus, né, que criou lá o Banco dos Pobres, hoje mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo, e transformou as vidas, começou transformando a vida das mulheres, principalmente lá em Bangladesh. Então, é bem inspirada nesse modelo, e as primeiras lá que receberam, né, lá as 335 meses, quando eu lancei, eu romântica, falei, não, vamos dar 9 meses de carência, o tempo de uma gestação, mais 15 para pagar tudo bem, mas depois a gente viu que a realidade é outra, você não precisa fazer tudo isso, então agora, só que essas antes tinham que ter um CNPJ, né? Essas agora não, é CPF, e a gente está fazendo, por exemplo, eu fui ao Ceará e a gente fez lá com as egressas do sistema penitenciário. Foi lindo, porque os juízes estavam lá para liberar o CPF dessas mulheres, que eu nem sabia que o teu CPF fica preso enquanto você está no sistema. Então, assim, a gente está vendo para fazer com um grupo de trans no Rio de Janeiro, eu queria fazer esse grande banco no Brasil todo, a gente está fazendo agora com o dinheiro que está voltando, né, que elas estão começando a pagar, mas eu queria ir buscar esse dinheiro para poder crescer isso muito mais do Fundo Dona de Mim, porque ele é muito simples, né? Ele não tem, eu conversei com muitas pessoas que fazem até microcrédito, mas é um microcrédito caro, complexo. Um deles me falou, Sônia, a gente pede para 3 vizinhos assinarem. Eu falei, gente, se eu tiver que pedir para... É pior do que garantia de banco, então não dá, sabe? Tem que dar acesso, tem que transformar a vida dessas pessoas. E, assim, os depoimentos que a gente tem, vale cada
cada segundo, cada centavo, o dinheiro só tem valor se ele for bem usado, se não cuidar do outro, eu acho que é uma função do mundo, né? Existe uma frase, pelo menos que eu ouvi, que é do Japão: se cada um varrer a sua calçada, teremos um país limpo, se cada um cuidar de um outro, teremos um mundo melhor. Então, assim, cuidar do outro... E, olha, eu vou te falar, faz tão bem que não tem preço, sabe? Não tem preço. É tão maravilhoso saber que a gente está ajudando a transformar vidas, a dar oportunidades. Quando eu vejo o exemplo da Alcione Albanese, lá no Amigos do Bem, o trabalho gigante que essa mulher faz, transformando a vida dessas milhares de pessoas. Eu que comecei lá com ela, com as oficinas de costura, fazendo patchwork, né, que a gente também, na Dudalina, tinha isso que hoje chama Instituto Duda e Adelina. Então, assim, graças a Deus, eu tenho boas histórias para contar, mas histórias de gente, né, de cuidar de gente. Então, isso é muito importante. Eu acho que a vida tem muito mais valor. Eu quero cada vez mais me dedicar a isso. Eu queria ter muito mais verba para fazer para milhares de pessoas. A gente está fazendo, inclusive, até para refugiadas. Imagina essas mulheres que chegam no Brasil sem lenço e nem documento, com o mínimo do documento possível, e às vezes são pessoas que têm instrução, mas foram expulsas dos seus países, tiveram que sair dos seus países, e a gente pode aqui acolhê-las, porque todos são pessoas, né? Não importa, né? A geografia, ela nesse momento, ela não tem, né? O mundo se torna um só. Eu sempre tive um sonho, né? Os meus pais, o seu Duda e a dona Adelina, eles foram muito cuidadosos. Então, eu comecei há muito tempo atrás a fazer um centro de memória, uma memória viva. Então, eu tinha o diário da minha mãe, desde menina, tinha todos os mataborrões, né, que a gente chamava na época, tinha tudo. A minha mãe tinha muito rico o que ela tinha, e a gente começou um centro de memória, né? E a minha mãe tinha escrito um livro, a minha mãe escreveu um livro chamado Retratos de Família, e o meu pai, minha mãe escreveu um livro da forma dela, contando a história dela, e o meu pai escreveu um livro em verso e prosa sobre a família, né? Então, era uma história de amor em verso e prosa. E eu sempre tive um sonho de fazer um livro, um romance desses dois livros. E eu conheci a Letícia Wierzchowski, que é a grande escritora brasileira, escreveu A Casa das Sete Mulheres, Uma Ponte para Terebim, A Travessia, que é lindo, que é a história do Garibaldi e da Anitta, e ela acabou topando fazer um livro, e esse livro está aqui, chama Estrelas Fritas com Açúcar. Então, ela conseguiu resgatar, fez entrevistas com os 16 irmãos, ela fez todo um processo muito grande de pesquisa, escreveu um livro que é a história de Santa Catarina, da indústria têxtil, política, até magia tem aqui. Então, esse livro já está à venda. Eu ainda quero fazer o lançamento, a pandemia nos proibiu, e agora eu estou com um sonho que já está começando a criar, de fazer um filme, uma série, eu sei lá, né? Mas a gente sempre tem que sonhar grande. A Luísa Helena sempre fala: sonhar grande, sonhar pequena dá o mesmo trabalho. Então, sonhe grande, e eu sonho grande. Então só para te contar, né, talvez, sobre isso, que é uma alegria ter conseguido fazer. Eu sei que os dois estão lá em cima, mas estão muito felizes de eu ter colocado os dois num livro só, contando essa saga. Olha, primeiro, assim, um orgulho de estar aqui, né? Um orgulho gigante de poder compartilhar essa história numa academia tão importante, Academia Brasileira de Marketing, né? O marketing é tudo, o marketing abraça
tudo que você faz, né? Desde criança, você negocia com teus pais, você se vende, você sempre tem uma forma, e eu acho que o marketing, ele é isso, né? Ele é tudo. Qualquer relação que a gente tem, quando você vai querer alguma coisa de alguém, eu estou falando isso de pessoa a pessoa, você vai usar o marketing, o teu marketing pessoal e ter uma academia para contar essas histórias fantásticas que o Brasil tem, de grandes empresas, de grandes empresários, que não olharam o marketing só como uma ferramenta, mas uma forma de fazer os seus negócios, né? Olhando as pessoas. O marketing, ele é gente, né, o tempo todo. Então, assim, é um prazer eu estar aqui contando essa história para a Academia Brasileira de Marketing e saber que vocês têm isso e estão resgatando a história. Gente, tem muita história nesse Brasilzão gigante. Eu, quando viajo por esse Brasil, quando eu fico fascinada pela beleza que nós temos, e que eu falo uma coisa que eu acho triste, nós temos o pior departamento de marketing do mundo, porque nós nos vendemos muito mal. A gente não tem, o Brasil é lindo, o Brasil tinha que ter outro posicionamento, as pessoas que vêm para cá, quantos que vêm e ficam aqui, quando a gente viaja pelo nosso Brasil, a gente fica encantada, que pode ser no sertão, que pode ser no litoral, que pode ser nas cidades, que é um país simplesmente maravilhoso e a gente não faz um bom marketing dele, né? A gente teria que gostar mais, quem cuida, quem passa isso para fora, teria que gostar mais do nosso país, como a gente gosta, né? Quantas histórias lindas que nós temos, por que a gente fica olhando o vizinho do lado? Se aqui dentro nós temos tudo, né? Se nós temos um país tão maravilhoso. Claro que é gostoso viajar para fora, mas quanto é melhor viajar aqui dentro, né? A gente descobriu muito isso agora, né? Durante a pandemia, quando você podia se movimentar, era aqui dentro, e a gente descobre vários Brasis num só, né? Então, parabéns a vocês por esse lindo trabalho, e só tenho aqui para dizer muito obrigada.